Olá, pessoal. Eu sou o Papini, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Colabora. Como vocês sabem, o Pod Colabora é uma iniciativa do nosso Instituto Colabora Saúde, onde nós fazemos chegar recursos para quem precisa por meio de uma plataforma de economia colaborativa e impacto social. Então, dê uma olhada lá no nosso site, institutocolaborasaude.com.br, acesse a plataforma. Se você tem algo para doar na área da saúde, um medicamento ou qualquer outro item que está encostado, faça a doação por meio da plataforma que nós faremos chegar a quem precisa. Você também que representa uma empresa, precisa evoluir na sua pauta de ESG, o Colabora Saúde está pronto, né, para que vocês possam abraçar essa ideia e nos ajudar a gerar acesso à saúde para quem mais precisa. Mas vamos para o episódio de hoje. Como vocês sabem, a gente sempre traz pessoas fantásticas aqui, pessoas que geram impacto, seja na economia colaborativa, seja na área da saúde. E hoje não poderia ser diferente para esse nosso episódio aqui muito especial. Até porque, além da pessoa ser muito bacana, ela também é minha amiga e eu sou fã dela. Então, é muito mais fácil você receber alguém que você é fã, né, na sua casa. E eu estou falando de uma amiga aqui, uma super mulher, que ela é publicitária de origem, mas ela tem muitos cursos. Eu não vou falar aqui, vou deixar ela explicar. São cursos de extensão, curso fora do país. E, recentemente, ela fez um curso na The London School of Economics and Political Science, que chique demais. Ela e mais 49 mulheres do mundo inteiro, falando sobre liderança feminina. Gente, estou recebendo aqui ninguém mais, ninguém menos do que a nossa Ludmila Rossi. Meu Deus, não tem nem roupa para estar aqui, gente. Com Muito essa lista de bem-vinda. convidados, com essa apresentação. Meu Deus do céu, gente. Olha que medo. Para nós é super gratificante. Você sabe que eu adoro o seu trabalho. Nós nos conhecemos, acho que em 2019. Eu estava tentando 2018. lembrar qual foi a ponta, o início da história. Alguém me indicou você. Eu falei assim, pô, eu preciso de uma palestrante, etc. E alguém indicou, não me lembro quem também, e deu certo, deu match. Deu match absoluto. Estive lá no Ideia Projeto Saúde. de Ideias da época. Exatamente. Aliás, o Ideias foi onde surgiu a ideia do Colabora Saúde. Sim. E depois pandemia nós fizemos essa repaginada nele. Porque né? foi no final de 2019? Foi o em segundo semestre? 2018 para 2019, se eu não me engano. 2018? Caramba. Eu lembro que foi um evento muito especial para mim, porque a Ana Michele foi lá me assistir, né? Isso. E foi muito engraçado, porque ela tirava muito sarro de mim, né? Falando, nossa, você é uma paciente de câncer de língua que dá até palestra, né? Então, essa palestra, ela ficou pegando no meu pé, assim, foi um dia super especial, assim. Muito bom, Lud. Obrigado por você estar aqui conosco. E aí eu quero começar com uma pergunta muito simples. Antes de você contar um pouco da sua história, mas de onde sai tanta energia? Olha, meu time estava falando outro dia que eu tinha hiperatividade, entendeu? Eu acho que não, assim, porque eu sou uma pessoa bem concentrada, mas eu acho que a energia vem da criatividade, né? Eu acho que a criatividade é uma fonte de energia inesgotável, né? E eu também sempre tive, Papini, muita vontade de viver, muita curiosidade, né? E eu acho que depois que você passa por um diagnóstico de câncer, eu detesto a linha motivacional, história de superação do paciente, tá? Eu não sou dessas. Eu falo que com câncer eu tô uma pessoa ainda mais impaciente. Mas eu acho que também vem um pouco disso, né? A gente entende, depois do câncer, que realmente o nosso tempo é limitado. Antes do câncer, talvez fosse uma ficção, né? A finitude é uma ficção para pessoas jovens, né? E aí, quando você tem câncer antes dos 30, você fala, não, tem que fazer coisa pra caramba, porque talvez não dê tempo de fazer tudo, né? Você revaloriza, né? E talvez seja uma das explicações. Acho que é uma boa conclusão. E aí vamos chegar nessa história do câncer, porque foi um câncer precoce, Sim, né? sim. E isso tem muito talvez foi por aí que nós também nos aproximamos Sim. por conta da sua pauta na saúde. Sim, exatamente. Primeiro assim, a Ludmila é de Santos, eu acabei esquecendo de falar, né? A Ludmila e Santos, para mim, são sinônimos, praticamente. E conta um pouco da sua trajetória, até o tema do câncer, né? Legal. Desse seu vínculo com a saúde. Eu falo que de 10 em 10 anos, assim, tem uma grande transformação na minha vida, né? Então, talvez o primeiro ciclo tenha sido o empreendedorismo, né? Que eu comecei a empreender em 2001 com 19 anos de idade. O outro ciclo foi 2011, né? Quando eu comecei a olhar com mais carinho para a área de impacto social, né? Na época ninguém falava ESG, falava impacto social. E foi o mesmo ano que eu fui diagnosticada com câncer.
E o terceiro ciclo é o ciclo que a gente está agora, em 2021, quando eu inauguro o Juicy Hub, né? Então, esse é um resumão da minha história. Mas eu acho que a minha história começa olhando para a cidade de Santos e eu olhando, pensando assim, ferrou. Se eu não montar o meu próprio negócio, eu não vou ter chance de ser feliz profissionalmente. E eu já, assim, meu pai sempre foi muito early adopter de tecnologia, tinha computador em casa desde 88, eu sempre fui curiosa, fuçadeira, né? Eu fiz meu primeiro site com 14 anos. Ou seja, já tinha 5 anos de carreira, né? Quando eu montei a MKT junto com o Maurício, que eu também conheci muito jovem, né? São aquelas histórias que eu brinco que não se replicam mais, né? A gente está junto desde 97, né? Então, eu já passei mais... Juntos, literalmente, em todas as sociedades da vida, né? Todas as sociedades da vida, assim, junto na vida e nos negócios, né? Colocando tudo mesmo no mesmo cesto, né? Então, eu montei o meu negócio lá justamente porque eu via que a cidade não tinha o que me oferecer do ponto de vista de carreira, né? Então, ou eu montava meu negócio, ou eu tinha que sair de lá, né? Subir a serra. Subir a serra. E eu falo que Santos é uma cidade incrível, mas que foi muito competente para a minha geração e para a geração depois da minha em não dar perspectivas profissionais, né? Para essas pessoas. Ou você trabalha no porto ou no turismo, ou você se contenta com o que tem. E eu não sou muito satisfeita com isso, né? Então, montei a MKT Virtual. A MKT Virtual teve muitos momentos assim incríveis, né? Eu falo que a gente se financiou, né, com o nosso próprio talento, né? Então, eu fiz muito site a preço baratinho para ganhar portfólio, para conseguir crescer. Tanto que hoje, quando alguém me fala assim, não, faz esse trabalho para mim por divulgação, eu falo, então, isso eu fiz há 20 anos atrás, entendeu? Agora não dá mais. Então, a gente fez projetos incríveis, gigantes para a área do cinema. Trabalhamos, né, que foi um grande boom da MKT quando a gente começou a trabalhar para o Charlie Brown Jr., né, que é uma banda de Santos, que cantou Santos. Então, eu tive um grande aliado na minha jornada de empreendedorismo, né, que foi o Chorão, né, que colocou a gente em projetos desafiadores e arriscados, né? Então, a gente fez um site para Charlie Brown. Um ano depois, o Chorão me chamou para dirigir um clipe, sendo que eu nunca tinha trabalhado com isso, e ele sabia. E eu falei para ele, não, você fez meu site, você vai dar conta, entendeu? Então, você precisa dessas pessoas que te olham de um jeito diferente, né? Assim. E aí a gente fez uma história e um portfólio muito interessante, e sempre estando em Santos, trabalhando para São Paulo. Esse foi uma das fórmulas, né, da MKT também. A gente mantinha a equipe lá, pagava imposto lá, gerava emprego lá, mas trabalhando para mercados maiores com projetos desafiadores, né? 10 anos depois, encurtando muito a história, eu olho de novo para a cidade e falo assim, cara, uma cidade do tamanho de Santos é muito estranho que a gente tenha uma mídia só, praticamente. Hoje né? Santos tem quantos mil habitantes? Perdeu habitante de acordo com o último censo. Era 433, hoje, de acordo com o último censo, é 418 mil. Tá? Muita gente mudou para Praia Grande, né? Moradia acessível, sim. Né? 1 milhão de discussões sobre cidades aí. Mas é uma cidade pequena, né? Uma cidade que é incrível, uma cidade que hoje dialoga muito com as teses de urbanismo pós-pandêmicas, digamos assim. Cidade plana, caminhável, e não só pós-pandêmica, mas com questões de SG, né? É uma cidade onde eu não tenho carro desde 2016. Eu faço tudo de bicicleta e a pé, porque ela tem aquela coisa... Se você quiser ir em Santos, você pode ter um estilo de vida... Dependendo do bairro que você mora, né? Pelo amor de Deus, não vou aqui parecer alienada, né? Você consegue ter um estilo de vida europeu, sabe? De você fazer tudo a pé, a cidade é plana, caminhável, é compacta, é a cidade mais vertical do Brasil. 2 coisas sobre Santos que é legal contar. A primeira é que é a cidade com maior proporção de mulheres do país. Olha, não sabia. Só que as mulheres têm pouquíssimo poder econômico. E a outra coisa é que é a cidade mais verticalizada do Brasil. Então... A cidade é muito compacta, sim. Concentrada. E uma coisa que... é estranho, por ser uma cidade litorânea, né? Você exatamente. Ser verticalizado. Exatamente. É que não tem... Assim, tem muito prédio para dentro também, né? Assim, era uma cidade que tinha muita casa e esse contexto está desaparecendo, né? E outra coisa é que Santos é a maior favela de palafitas do Brasil, né? As pessoas acham que fica no Nordeste brasileiro, né? Mas fica a menos de 80 quilômetros da Faria Lima, tá? Exatamente. Então, tá aqui do ladinho, né, gente?
Então, é meio isso. Eu fui desenvolvendo uma grande relação com a cidade. E eu e a Flávia Saad, né, que a gente não era amiga, a gente mal se conhecia, a gente decidiu montar um projeto juntas, que foi o Juicy Santos. E aí a gente desenvolveu uma baita história, uma baita relação de amizade, né, que a gente está junto até hoje nesse projeto, para 10 anos depois do surgimento do Juicy Santos, a gente iniciar aí o processo do Juicy Hub em si. Mas você estava comentando que, e eu acho ótimo quando você separa em 3 décadas essa sua carreira, essa sua construção, até porque ficam marcos temporais, né, da gente visualizar. Mas aí você comentou que... Em 2029 eu estou esperando a Mega Sena, tá? É Mega Sena, pô. É uma boa pedida. 2029 não, em 2031 é a Mega Sena, tá, gente? Seja 2035. Tá tudo bem. E aí você, na segunda década aqui, que teve o fato do seu vínculo com a saúde, Sim. por conta do câncer, Sim. etc. E você já tinha um projeto lá bem interessante. Eu sempre lembro desse projeto porque quando você comentou... Do Alphabet, do você Alphabet, disse? isso. Na verdade, assim, eu já tinha tido contato com a Simone. A gente ainda não tinha o Alphabet, né? Então, por que eu conheci a Simone? Porque eu comecei a ver um trabalho... Na verdade, eu acabei caindo no blog de uma menina, Ana Luísa, que na época chamava Instituto Alguém, que era uma família de Manaus, que estava com muita dificuldade de acesso. Então, era uma família que teve que vir para São Paulo e começou um trabalho justamente de fazer isso, né? Trazer famílias para se tratarem aqui, porque Manaus tem uma situação... Não sei se hoje melhorou, tá? Mas, na época, tinha uns 800 casos de crianças que tinham câncer e morriam sem diagnóstico por ano, né? Era absurdo. E aí, essa família trazia pacientes para cá. Com isso, eu conheci a Simone, apresentada através de um santista, que é o Fábio Iabu, cartunista, cara incrível. E ele falou, olha, eu tô vendo que vocês têm aí uma afinidade, conversem. E eu conheci a Simone daí. No mesmo ano, eu e a Simone fomos diagnosticadas com câncer. Olha só. A Simone acho que foi um pouquinho antes. Mas tem um caso engraçado que eu não fui diagnosticada, né, Papini? Eu tinha uma lesão... Fiz uma biópsia, não deu câncer. Aí, eu sou bem chato, insistente, assim, né? Amém. Por estar atrás de uma resposta, né? Eu acabei sendo diagnosticada no pós-cirurgia. Então, assim, talvez você tenha câncer, fiz a cirurgia. Ó, você teve, tá? Agora vai viver a tua vida. Foi meio essa a história. E aí, por conta, né, depois de olhar em mais profundidade o trabalho que a Simone estava fazendo no Instituto Beabá, que aí ela já tinha migrado, né? Eu comecei a provocar eu fazia... Desculpa, eu cortei um pedaço. Por causa do Juicy Santos, eu já fazia um trabalho de colaborar com fundraising para o Instituto Beabá. Fiz 2011, fiz 2012, fiz 2013. E em 2014 eu tive a oportunidade de ir num evento de jogos de impacto em Nova York. Eu estava sentada na plateia e eu falei, é isso que a gente vai fazer. Eu vou sair daqui, vou ligar para a Simone e vou falar, Simone, a cartilha do Beabá que você tem maravilhosa precisa virar um game para ter acesso gratuito. Fiz isso, ela, Lud, não sei, não dá para financiar, não tem como. Eu falei, cara, vamos esperar a hora certa. E aí a gente conseguiu ganhar um edital de inovação de 2015 para 2016, que foi uma das partes financiadoras do projeto. A outra parte eu acabei financiando do próprio bolso mesmo. Foi um edital muito turbulento, porque foi na época do impeachment da Dilma, então queriam fingir que o edital não aconteceu. Assim, foi absurdo o que fizeram. No fim das contas, todas as empresas que ganharam o edital provaram que o edital era lícito, etc. E o jogo foi para o ar no final de 2016 e começou a carreira dele aí em prêmios, festivais e sendo muito divulgado pela mídia, né? E aí você já tinha o Juice, mas não já o Hub. Como é que chega o tema Santos. do Hub? Então, Primeiro, o que é o Juice, originalmente? Eu vou falar o que é o Juice hoje, tá? Hoje. E depois eu conto. Tá bom, depois você conta como... Como começou, exatamente. O Juice hoje ele é uma plataforma de desenvolvimento de territórios. É isso que a gente faz, tá? Começando por Santos, que é a cidade onde a gente nasceu. A gente já está na Praia Grande, né? Mas hoje, basicamente, a nossa atuação completa está em uma cidade que é Santos. O que a gente faz? A gente organiza as informações da cidade para tornar a cidade mais atrativa do ponto de vista cognitivo-cultural. Isso é um problemão em termos de mundo, porque, basicamente, só as metrópoles, né, têm gente suficiente disposta a fazer isso. As cidades pequenas ou médias até é muito difícil. Então, número 1, a gente organiza as informações
da cidade para tornar a cidade atrativa, especialmente para juventudes, tá? Para qualquer pessoa, mas juventudes é uma grande causa nossa. 2, a gente cria ambientes de negócio que sejam capazes de tornar a cidade interessante para dar razões econômicas para as pessoas ficarem, né? A gente faz isso sozinho? Não. Quando a cidade não tem ambiente para isso, a gente constrói o ambiente, que é o Juicy Hub. E 3, a gente forma e concentra talentos através dessas iniciativas, que é Monta formar uma rede. rede, exatamente. E quando o ecossistema de inovação num território ele está muito fraco, a primeira coisa que você tem que fazer é acelerar as redes e cruzar as redes. Esse é o passo número 1. E Santos tem uma característica que, apesar da gente ter mais mulheres, é uma cidade que o poder é muito masculino. É maçonaria, é Rotary, bem cidade interior, sabe? Assim, é maçonaria, é Rotary, que permite mulheres, mas as mulheres têm uma participação ainda pequena. Eu sei que eles estão tentando mudar isso. Então, é roda de pôquer. É um poder muito masculino, né? E muito branco. E muito classe média alta, né? Aquela figura, É né? a cara do Brasil. A cara do Brasil sudestino e ficcional, exato. né? Então, a gente tem esses 3 grandes pilares hoje, né? Demorou muito tempo para a gente chegar a essa conclusão. Como disse, Santos começa um blog de 2 meninas querendo documentar as informações da cidade e pensando assim, não é possível que não tenha nada para fazer nessa porcaria dessa cidade. Tem, a gente só não fica sabendo. A gente só não sabe, né? Era um plano de comunicação. Você queria, no Isso. blog, comunicar e se relacionar com a população. Hoje eu descobri, né, que o que eu faço tem um nome. Hoje não, faz um tempinho já que eu descobri, mas em 2011 a gente não sabia que era isso. Mas a gente faz um baita projeto de placemaking. E a gente fala muito pouco de placemaking no Brasil. Pouquíssimo, né? De placemaking, de place branding. Né? Parece que isso é só coisas que as metrópoles deveriam fazer, né? Então, é isso que a gente faz. E é legal porque, mesmo, achei o posicionamento logo muito depois e começar a fazer. Eu conheci o Juicy Hub, sensacional, né? Estrutura física. Mas quem bate o olho fala assim, bom, estou num coworking aqui, super modernoso, bacana, etc. Mas é muito além disso. Exatamente. E você, falando aqui o posicionamento, nós conversamos, acho que 3, 4 meses atrás, o quanto que ele vem evoluindo a cada semana, a cada mês, né? Porque você está em construção. Exatamente. Então, explica para nós. Então, vai muito além do que um coworking e juntar pessoas no ambiente de trabalho. É que a gente tem conceitos que, quando a gente traz para o Brasil, a gente distorce muito, né? Um conceito é a economia criativa. Economia criativa no Brasil, por ser um país com extrema desigualdade social, tem uma conotação do artesanato, do pequeno produtor, etc. Mas a economia criativa é uma Wildlife, que é um estúdio que foi aí vendido por 4 bi e tem escritórios em 5 países do mundo. Isso é economia criativa também. Então, a gente tem essa característica de distorção, né, de alguns conceitos no Brasil. O conceito de coworking foi muito massacrado no Brasil e eu acho que às vezes a gente é muito sinestésico, né, e muito criativo, mas eu acho que a gente tem dificuldade de entender alguns conceitos aqui no Brasil. Então, se você olha como começou a origem de coworking, começou com um programador querendo se juntar com uma galera sem espaço físico. A primeira vez que usaram a palavra coworking foi para você reunir 5 pessoas numa cafeteria na cidade de São Francisco. Não tinha espaço físico, real estate, digamos assim, né? E quando a gente traz para o Brasil, a gente entende que coworking tem 2 conotações muito claras no Brasil. Primeiro é a casa do arquiteto, que ele montou um escritório lindo, maravilhoso. Eita, tá muito vazio isso aqui. Deixa eu chamar alguém. Oportunidade de... Deixa eu chamar alguém para me ajudar a dividir as contas, né? Geralmente é o arquiteto que herdou um imóvel, assim. Tem esse... Deixou transado ali. Tá... Exato. Tem essa persona receita. padrão. E o outro padrão é o padrão oposto, que é as grandes redes. Regus, WeWork e essas gigantescas. Que quando o WeWork está nos Estados Unidos, é um produto extremamente acessível. É a mesma lógica do Outback, sabe? O Outback nos Estados Unidos é um negócio super classe média baixa. No Brasil fica num shopping super e as famílias de classe média alta vão e transformam isso no evento. Com o WeWork é a mesma lógica, é a mesma coisa. Então, enquanto nos Estados Unidos, para você ter um acesso ao WeWork é $250, no Brasil era R$1.800 para você ter uma mesa travada. Né? Isso eu estou falando números depois da pandemia, antes da pandemia, depois mudou um pouco. Então, eu não queria me associar ao conceito de real estate, porque eu não herdei um imóvel e eu não quero vender
espaço. Espaço, Eu quero vender rede, eu quero vender acesso. O meu produto, eu sempre falo isso, né? Acho que foi uma coisa que a gente se identificou muito, assim. Porque o meu produto e a minha causa é o acesso. É botar um cara que tem mais de 200 funcionários, empresas em 2 países, sentado do lado de uma mulher negra que trabalhou a vida inteira como CLT e está começando a empreender agora. Uma pessoa dessa ter acesso a outra é muito importante. E é o que a gente faz lá. Que é potencializar a diversidade, né? Potencializar a diferença. Exato. E vocês têm muito isso lá, até na distribuição do espaço, Sim, né? exato. Então, isso fica muito, muito claro. Exato. E hoje, como que tá? Hoje vocês estão em Santos, física Isso. digital praticamente, né? Porque você tem a Isso, pegada digital muito isso, forte, mas também estrutura física. Exatamente. E na Praia Grande já... Na Praia Grande, por enquanto, é só o canal de comunicação, né? Existem 2 conversas rolando para uma potencial expansão para lá, mas é muito incipiente ainda. O pessoal da Praia Grande enche o nosso saco, falando: vocês têm que vir para cá, a gente precisa de vocês aqui, etc. Só que tem que acertar, fazer o match, né? E como você enxerga essa expansão? Depois a gente volta para você. A gente volta Tá. para Ludmilla, já que a gente entrou no tema do Joyce aqui. Como você enxerga a expansão para outras... Porque Santos, 450 mil habitantes. Poxa, tem cidades ali com 200, 300 mil, Sim. com muito potencial. Como que você enxerga a expansão para esses outros municípios? Eu acho que tem que seguir a mesma metodologia que a gente usou em Santos. Tem que chegar antes pela plataforma digital, ver o quanto aquilo funciona e é trabalhado ali na cidade, né? E passar pelo menos 1 ano nutrindo aquilo. E entender, faz sentido ou não ter. E nem sempre é necessário a gente montar um hub. Às vezes existem espaços, né? Porque... Você entra com a metodologia, na verdade. Exatamente. Com o conceito. Exatamente. Existe uma autora, né, que o principal livro dela chama The Economy of the Cities, alguma coisa assim. Não foi traduzido para o português, mas ela tem outros livros que foram traduzidos para o português, que é a Jane Jacobs. Ela fala uma frase que eu gosto muito. Ela fala que ideias novas precisam de prédios velhos. Né? Então, a gente pode muito bem pegar e parear um espaço que já esteja em funcionamento, aplicar alguns elementos que são essenciais para a gente do ponto de vista de dinâmica e fazer esse tipo de parceria. Então, essa é uma forma de expansão. A outra a cidade não tem nada parecido, a gente vai lá e constrói. Né? Preferencialmente em parceria com alguém do território, porque o nosso foco é desenvolver o território. Então, não dá para a gente chegar lá como um estrangeiro e falar: eu que manjo tudo, né? Tem a cultura da região, tem os hábitos da região. E eu acho que cultura local... Eu acho que a gente está passando muito tempo discutindo inteligência artificial, E aí chegar nesse ponto. sem entender que o grande antídoto e a grande proteção para essa inteligência artificial desmedida é a cultura local. E a gente não fala disso. Assim como a gente não fala de saúde mental em cidades. A gente sempre fala de saúde mental e trabalho, né? Só que antes do trabalho, a cidade ferra muito mais a saúde mental do que talvez o seu próprio trabalho, porque é o trânsito, o tempo, a paisagem, né? E a gente não fala de saúde mental em cidades. Pouquíssima gente fala disso, né? E Lud, quem está nos ouvindo pode pensar assim: pô, mas esse não seria um tema de governo? Seria um tema, excelente pergunta. Como que trabalha isso? Tem um viés político? Não tem? Como que é isso? Tem um posicionamento político muito claro progressista. A gente nunca vai a favor da agenda conservadora. Né? A gente tem clientes, potenciais parceiros que até podem cumprir uma agenda... Porque eu sou totalmente a favor da diversidade nesse sentido. Né? Só não pode ser fascista. Né? Mas a gente é bem diverso nesse sentido. Era uma coisa que o poder público deveria estar resolvendo? Sim, mas é muito difícil, né? Porque os caras, assim, eu fui eleito, então, assim, pico de produtividade talvez no primeiro ano, né? Depois, se der qualquer coisa, o cara no último ano, ele já tá assim: puta, não sei se sou eu que tô aqui ano que vem, sabe? Assim, é quase um funcionário que sabe que vai ser demitido, só que talvez ele não seja, né? Então, é muito difícil que esses projetos longos e com visão de longo prazo, exatamente, né? No caso de Santos, eu estou começando a ver esperança no ecossistema de inovação só agora. Mas lembra que o Juice Hub foi inaugurado em 4 de dezembro de 2021. E a gente no auge da pandemia. Exatamente. O auge ali, né? Não, mas teve um baita surto em janeiro de 2022, que eu falei: meu Deus, o que eu fiz da minha vida, né? Mas, por exemplo, Santos, em termos de ecossistema de inovação, ainda está incipiente. O poder público está começando a se movimentar de uma maneira mais agressiva de 6 meses para cá.
Uma cidade de mais de 400 mil habitantes. Mas é interessante, porque eles provavelmente já perceberam a potencialização que vem do Hub, do Juice. Eu não tenho humildade nenhuma para falar que o Juice Hub é a faísca do ecossistema de inovação Ou do seja, ao contrário do que eu perguntei, talvez a sociedade civil se organize e pressione os governos na pauta que seja necessária para a cidade, né? A gente tem provocado... a parte de tecnologia, de inovação, tecnologia, eu falei assim, cara, a gente não vai provocar, a gente vai fazer, mostrar que é possível fazer em um ano, né? E depois esperar os resultados disso. Deu certo a estratégia. A gente provoca em outros sentidos, né? Por exemplo, essa semana aconteceu uma coisa muito curiosa no Juice. Santos viralizou porque o padre Júlio Lancelotti postou, você viu a cruz? Vi o seu post. Você viu também? Então, assim, a arquitetura hostil é um problema de muitas cidades, né? E eu me questiono muito que Santos está fazendo um esforço gigante para se posicionar como cidade inteligente. É um esforço gigante e é super genuíno e importante que a cidade se posicione assim. Mas eu fico pensando assim, se a cidade é tão inteligente e é tudo tão monitorado, seguro, legal, por que a gente ainda precisa de arquitetura hostil? Né? E são poucas pessoas que fazem essas perguntas, entendeu? E essas são perguntas incômodas, não é legal, entendeu? A gente pensar, mas não é tão inteligente assim, tá nos rankings lá. É consistente, né? Então, tem que Você ter uma atitude dessa. Exatamente. E para quem não viu, dá uma olhada lá no post da Ludmilla, do Juice, né? Isso. Do Juice Hub. Na verdade, Juice Santos, esse post é o Juice Juice Santos. Santos. Na verdade, o que foi feito é ter uma cruz na frente da... Qual que é a... É uma praça pública que tem uma cruz. Isso. Pra mim já tá errado aí, né? A praça é pública, né? Tá errado, né? Nossa. Mas vai botar, ok, né? Atemporal. Exato. Aí, né? Tem uma... Mas a ideia da cruz é um banco em forma de cruz ou é uma cruz? Porque tem 45 centímetros. Eu estudei design de interiores. Eu sei que a altura ideal é 45 centímetros. Então, assim, as pessoas vão sentar. Então, a justificativa foi que não era porofobia, que tinha vandalismo, skatista e etc. Tá bom. A igreja não consegue dialogar com a sua própria comunidade, esse é um ponto. E o ponto 2 é... Primeiro que vincularam skatista com vandalismo, né? É Mas maravilhoso, tudo bem. né? Exatamente. E, assim, existem outras várias maneiras de resolver essa questão e dialogar. O Centro de Floripa fez isso, né? Criou um ambiente para os skatistas e criou um diálogo muito interessante. Só que, olha só, se você vai pelo Google Street View, você quiser fazer isso agora, você vai ver que a praça ao redor tem pouquíssimos bancos. Então, é óbvio que vai se sentar no raio da cruz, né? E aí, não, botou lá uma cerquinha... E prego na cruz é muito simbólico, né? É muito simbólico. Literal, né? É muito simbólico. Então, é esse tipo de provocação que a gente tem feito, né? Além de dar dica de restaurante, né? Além de dar dica de inaugurações, de eventos, de shows, a gente está querendo fazer a galera pensar, entendeu? Mas a galera não quer muito, às vezes. E nesses 2 anos... Não, 2 anos não, 1 ano e meio. 21, 22? 20 meses do Juice Hub. Vai para quase 2 anos. Como que você tem visto a evolução dele, né? Não só de residentes, que você não chama de residentes, sim. mas de projetos em si, de conexões. Cara, é muito legal ver que você abre os horizontes das pessoas para temas e assuntos que talvez sem o Juice Hub elas não teriam um contato, né? Eu não tenho hoje como monitorar todas as relações. Meu sonho é fazer um software que monitore essa rede, né? E essas pontes que a gente fez. Mas hoje eu sei de vários exemplos, né? Eu gosto muito de citar o caso da Bruna, né? Que a Bruna foi no evento lá, teve a ideia... Binhas Congelados, a marca dela. Ela teve a ideia de criar uma empresa para a mãe, porque ela estava doida para tirar a mãe do trabalho doméstico. E ela conseguiu. E a mãe está fazendo curso de nutrição. Então, não é por nossa causa, mas o fato dela estar lá ouvindo certas coisas... Ela mesma criou uma perspectiva diferente para a mãe dela. Então, eu falo que a coisa mais legal do Juice Hub é quando ele consegue quebrar ciclos. Ciclos de insatisfações, ciclos de pobreza geracional, ciclos de estagnação, né? Ciclos de autoestimas destruídas. Né? Esse tipo de... Opa, peraí. Telemarketing, maravilhoso, né? Esses ciclos, né, que às vezes são ciclos negativos, eu acho que o Juice Hub... nesses últimos 20 meses, fez muito isso, né? A gente também, a gente mesmo, acabou desenvolvendo uma visão de cidade que a gente não começou o Juice Hub pensando assim, vou ser um grande indutor de coisas legais para a cidade.
A gente não tinha essa cabeça. A gente tinha a cabeça que a gente é uma grande rede. Mas a gente também é um grande indutor. Tanto que agora, uma das nossas conversas é: o Centro Histórico de Santos está destruído, né, como vários outros centros históricos do Brasil, e a gente está começando a desenhar projetos e ideias para entender como a gente ajuda o Centro Histórico a se reinventar. Porque é território. E eu quero replicar o Juicy Hub lá também um dia. Hoje, se eu fosse pegar as teses de desenvolvimento econômico, faria muito mais sentido o projeto como o Juicy Hub estar no Centro Histórico. Por expansão, é inviável. E aí, para o pessoal entender, você recebeu o pessoal ali, eles vão ter um espaço para trabalhar e vão começar a fazer as conexões. Exatamente. E vão surgindo outras ideias, né, etc. Exatamente. Mas vocês os também, almoços também, os happy hours, os que, eventos. aliás, tem um lugar para almoçar bem legal lá dentro, Exato. né? Mas vocês também são fomentadores, né? Vocês têm um programa de educação continuada Sim. ali, palestras. Exatamente. A gente tenta fazer no mínimo um evento por semana e um grande evento por trimestre. Dia 31 de outubro de 2023, a gente vai fazer um evento de cidades, né? Para discutir justamente esse tema, mas já rolou lá Dia Mundial da Criatividade. Agora a gente pegou a licença do Creative Mornings, que é um evento global que só acontece em São Paulo, no Rio, e agora vai acontecer em Santos. Né? Então a gente está tentando ser essa ponta de lança que vai cavar coisas incríveis fora para também trazer para Santos, para um dia Santos também ser um exportador de modelos, que é o que eu vejo no Hacktown, né? Lá em Santa Rita do Sapucaí. É assim, é a cidade exportando tecnologia humana, não tecnologia só, sabe? Esse tipo de coisa, para mim, é fascinante. E isso cabe, não precisa ser só numa cidade menor. Mesmo numa grande capital, eventualmente, você pode recortar e ter bairros, ter, né, onde você vai movimentando. Então, fica uma dica aí. Cidades são comunidades, né? Isso, são muitas comunidades juntas, né? Para você que está aí assistindo, né, e está na sua cidade, quer fazer alguma coisa para movimentar, contacta a Ludmila lá no Juicy Hub e exporta, né? Importa, na verdade, o conceito, porque ele está formatado para ser replicado. Já, e assim, nem precisa envolver dinheiro, tá, gente? A gente muitas vezes mentora, compartilha conhecimento com quem está com ideias de montar um hub, uma plataforma de comunicação. Eu já recebi muitos contatos que eu fiz reuniões com pessoas que falam: cara, adorei o que você fez, estou com uma ideia de fazer em Ubatuba, estou com uma ideia de fazer, sabe? Porque é importante, né? É muito... Fazer o processo de construção do Juicy Hub foi um inferno na Terra, assim. Porque toda hora você ficava questionando o porquê. É um tipo de projeto que é muito atacado pela lógica, tá? Isso é uma coisa que eu preciso falar. Mas como assim? Ambiente físico na pandemia. Mas como assim? O WeWork quebrou. Sabe esse tipo de coisa? Sim. Não é assim, gente. É porque ele tenta sempre igualar a um modelo que não é referência. Exatamente. Né? Porque você não tem um outro modelo referência. Exatamente. Você está virando a referência. Exatamente isso. Entendeu? E aí, Ludmila, no tema ainda do Juicy Hub, vocês hoje, então, a ideia é replicar isso para outras regiões do país, né, mantendo o modelo, buscando essas lideranças que possam assumir e sempre numa pauta de inovação, criatividade. E você tem uma pauta também muito forte em relação às mulheres. Sim, exatamente. Você sempre foi, pelo seu perfil, né, você sempre foi muito expansiva e se posicionando bem, uma liderança feminina de fato. E aí, na abertura, eu te apresentei falando do seu curso que você acabou. Sim. Fala o quê? 2 meses que você voltou de Londres? Em julho de 2023. Conta como que foi isso aí, como que você chegou até lá e como que foi ali conviver com essas mulheres do mundo todo. Foi muito incrível, assim, né? Porque eu sempre sonhei para Londres, jamais imaginei que eu fosse estudar na LSE, né? Porque, putz, é um curso de liderança executiva, né? Caro. Mas eu ganhei uma bolsa do Santander, num programa que eles fazem há vários anos. Eu acho que já são 13 anos, que chama W50. São mulheres, são 50 mulheres do mundo inteiro, e elas já precisam ter uma experiência robusta, né? Elas não é início de carreira. E elas precisam ter uma comprovação, né? Tanto do impacto quanto da proficiência em inglês para aproveitarem ali o máximo possível, exato. E tem muita discussão, assim, para mim foi incrível, né? Porque eu tive um gap acadêmico, né? Assim, eu fiz... Você falou que no começo que eu sou publicitária porque foi como eu construí minha carreira, mas eu larguei a faculdade de publicidade para empreender, assim. Eu fiquei meio entediada e não tinha...
com tédio e sem dinheiro para pagar a faculdade, Foi empreender, eu tinha que é a melhor desistir. escola também, né? Uma super Exatamente, escola. exatamente. Então eu tive esse gap. 10 anos depois do que eu comecei a empreender, eu fui fazer uma faculdade de design de interiores por hobby, não tinha nada a ver com o que eu trabalhava. Apresentei meu TCC um dia antes da cirurgia do câncer. Então foi uma faculdade muito atribulada. Então eu tive um gap acadêmico, né? Quando eu fui aprovada para essa bolsa, eu fiquei meio incrédula, né? Assim, e foi... a gente começou em junho e vai até setembro, né? Os treinamentos. Mas foi uma semana presencial lá em Londres, na AWC. E eu acho que a principal conclusão, assim, para mim, foi o quanto o gap de gênero e quanto o desafio de uma mulher liderar, ele é universal. Não importa se a pessoa vem da Índia, dos Estados Unidos, da Europa, não importa. Ele é universal. As mulheres são destratadas em reunião, são subutilizadas, são subestimadas em todos os lugares do mundo. É muito universal. E a gente acha que a Europa, né, já está avançada, e está muito mais do que o Brasil, no caso, mas ainda assim as mulheres passam por isso. Sabe que eu vi semana passada uma pesquisa que foi da ONU, que eu acho que de 110, 120 países, mais ou menos só 10% tinham lideranças mulheres. Uhum. Não, é bizarro. Assim, se você olha para Santos, recorte de Santos, cara, assim, eu sempre faço essa pergunta, né? Quantas mulheres empreendedoras de primeira geração você conhece que faturam mais de R$1 milhão por ano? Ano, não é mês, tá? Aí aparece meia dúzia de nome. 5. Os nomes, eu conheço 2, tá? Uhum. Mas não aparece, esses nomes não aparecem, né? E delegação brasileira, tinham, além de você, eu sei que tinha a Valéria, nossa amiga Sim, Valéria, que maravilhosa, super boa. maravilhosa. Podemos trazer a Valéria aqui, já fica o Maravilhosa. convite. Que foi para Santos outro dia, falou, eu tô é? aqui numa reunião de conselho e tal. Falei, você vai passar aqui, né? Ela não conseguiu passar, porque ela tava com um grupo e tal. Mas ela vai para Santos, ela me prometeu. Maravilhosa. Tinham 7 brasileiras e tinha uma brasileira que ela mora na Alemanha. Então, ela estava lá como Alemanha, como né? Alemanha. É o país onde você mora, não é É o país que mora. a sua nacionalidade, assim. As brasileiras incríveis. Mas uma coisa que eu notei, né, que eu acho que é legal falar. Tinham mais executivas do que empreendedoras. Que, para mim, também esse foi um outro recorte, né? Para a mulher empreender, né, talvez ainda seja mais desafiador difícil. do que ela ser executiva, que é mais difícil do ponto de vista de política, geopolítica dentro da empresa, né? Aqui talvez é mais difícil de fazer a coisa acontecer, de fato, né? Então, eu fiquei muito reflexiva sobre esses dois... Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. O que você traz de lá que você viu e falou assim, puxa, isso me impactou, né? Além desse tema, que é interessante, não tinha essa ideia, né? Do executivo e da empreendedora. Sim. Mas o que mais você traz, assim, você fala, poxa, isso... Cara, eu acho que eu pude mergulhar em teses que talvez eu nunca tenha parado para estudar com tanta profundidade, né? A gente teve aula com uma professora, Conson Locke, que ela é chinesa, mora em Londres e tal, e ela explicou lá os 6 tipos de liderança do Goleman, por exemplo, né? E você faz um exercício de autoconhecimento para entender que líder você é, que líder você precisa ser em determinadas situações e como você pode combinar esse tipo de liderança, né? E quais são os tipos de liderança que afetam o clima organizacional, né? Quando você é um líder, eles chamam de authoritative, mas não é autoritário, né? Tipo, liderança visionária, exatamente. Nossa. Liderança visionária. É o melhor tipo de liderança para desenvolver o clima organizacional. Só que se você está numa crise absoluta, você precisa ser um líder pace setter, assim, né? Isso afeta o clima organizacional, mas é a única possibilidade que você tem para resolver uma crise. E aí eu fui olhando minha carreira para trás e eu entendendo assim, fui pace setter sem precisar ser, né? Você faz todas essas reflexões e você tem que entender como é que eu combino esses seis estilos, né? A outra coisa... É uma liderança situacional, né? Exatamente. Mas, assim, eles não usam tanto o termo da liderança situacional. Eu fiquei fazendo os paralelos, mas eles pegam características de atitude, né? Sua, não necessariamente do que você desenvolve. E aí, quando você quer desenvolver o liderado, uma das coisas que eu gostei muito, assim, que eu fiquei pensando, relendo, é que eles falam da liderança transformacional, que é uma via de mão dupla, ou seja...
o liderado eleva a moral do líder também. E não é o líder o tempo inteiro ali Legal. falando, vamos lá, galera, não. É uma retroalimentação. Exatamente. Né? Então, o liderado, ele tem o papel de elevar a moral do líder e o líder elevar a moral do liderado. É duplo o negócio. Eu nunca tinha visto essa abordagem, esse conceito, que é a liderança transformacional. Se o liderado não eleva a moral do líder, é uma liderança transacional. Sim. E ela geralmente tem um viés econômico, né? Aí tem uma série de características. Então, tem a liderança transformacional, a transacional e a laissez-faire, que é aquele tipo de líder que você vê muito no corporativo, né? Faz aí. E quando dá merda, ele entra, né? Mas depois que a merda aconteceu. Você coloca indicador e você põe a culpa no indicador ou não. Exato, né? Exatamente. Ou na pessoa que não atingiu. Então, teve muito conceito, sabe, Papini? Para mim foi muito interessante. Eu já voltei aplicando e assim, eu falei, meu Deus, não sei se foi bom ou foi ruim. Dá para fazer um resumo e aplicar dentro do... Eu tô com anotações maravilhosas e eu tô ainda tentando entender o que eu vou fazer com isso, entendeu? Porque foram 6 dias de aula... Não, desculpa. Já vem um novo projeto aí, gente. Não, imagina, vou né? ter que gravar essas aulas, Papini. Vou usar o estúdio para gravar essas aulas. Muito bom. Aliás, conta essa história. Você tem um estúdio também lá, que você grava podcast. Sim. E já está no ar. Já. A gente hoje, além de prestar serviço, a gente está desenvolvendo 3 projetos de podcast. Um já está bem no comecinho, que é o Autenticidades, que fala sobre cidade vinculado ao ODS 11. Ficou ótimo o nome, né? Ficou bom, né? A marca ficou bonitinha também. A marca ficou tão bonita porque ela usa alguns elementos do Mágico de Oz. E eu nunca tinha parado para pensar o quanto o Mágico de Oz tem a ver com a cidade, né? Tem a ver com o lugar de onde você é e tal. O logo tem a cidade Esmeralda lá atrás, é bem bonitinho. Que legal. Então, a gente acredita em cidades autênticas e cidades densas, né? Uma das coisas que a gente fala no Autenticidades é que a gente tem que combater o que em inglês, né? Os americanos chamam de scarcity, que significa escassez, né? Então, a palavra cidade mora na escassez, se a gente for pensar. Então, o que combate isso? É uma cidade ser autêntica, ter cultura própria, né? Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar. Falando só... você acha que pós-Covid as pessoas estão mais próximas das cidades, do seu local, do seu bairro? Eu acho que esse é um efeito que a gente viveu muito na pandemia e que a pandemia ajudou a gente a despertar essa consciência. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um movimento migratório, né? Nova York, que a gente tem dados muito bem apurados, entre 2021 e 2022, perdeu 12 bilhões de dólares de dinheiro circulante por conta do movimento migratório que foi para cidades que os americanos chamam de second-tier cities. Então, o dinheiro migrou. São Paulo aconteceu isso também, né? Muita gente migrando para cidades... Litoral, interior, né? Chácara e etc. E são cidades que ainda não estão tão prontas, né? E precisa se desenvolver, que eu acho que a oportunidade mora aí. E o Autenticidades fala sobre isso, tá? Como as pessoas podem se tornar protagonistas das cidades onde moram. É esse o propósito do projeto e educar. Essa semana a gente está falando de urbanismo hostil, mas a gente vai falar um monte de coisa sobre protagonismo e cidadania também, né? Que faz total sentido, né? No final, quem ferra a sua saúde mental talvez seja mais a cidade do que o seu trabalho, né? A gente precisa se lembrar sempre disso. Boa. E só completando os podcasts, tem o Autenticidades, tem o Além dos Horizontes, que é para falar de inovação e empreendedorismo, que quem está pilotando isso é o Maurício e a Natália Leonessa, e o Lendárias e Portuárias, que a gente vai falar de igualdade de gênero no Porto de Santos, para combater com o ODS 5, que é o ODS de igualdade de gênero. Nós vamos colocar todos esses perfis aqui em cima, então... Só a Autenticidades, por enquanto, que é o que está mais prontinho, tá? Os outros ainda vão ser lançados, tá? Fiquem de olho. E depois você vem contá-los também aqui para nós. Com certeza. Como está indo. Então, caminhando aqui já no nosso final, Ludi, o Prosa Boa termina rápido, né? Gente, quando a gente está se divertindo, tô chocada. A gente tem que sempre programar esse horário aqui. E também é bom que deixa um gostinho de quero mais pra turma, né? Me chamem sempre, ali, gente. Vai lá em Santos, visitar, conhecer. Se a pessoa quiser ir conhecer o Juice Hub, tranquilo. Olha, a gente tem um programa lá que ainda está em funcionamento, que você pode ter um day use experimental gratuito. Que legal. Entendeu? Então, chama a gente, vai lá no Instagram, @juicehub.co, valoriza a empreendedora aqui, que por enquanto sou eu que estou fazendo social media, tá?
Eu quero abandonar esse Contato posto direto. logo mais. Exato, sou eu que respondo lá, gente. Fica essa dica aí. Então, é só agendar o Day Use gratuito experimental para Legal. aproveitar. E aí a gente tem um bate-bola aqui para a gente caminhar para o nosso encerramento. É uma pergunta bem simples, né? De toda essa história, essas 3 décadas que você separou, né? Bacana, nessa história aí do tempo. O que você acertou mais até aqui? Nossa, que pergunta difícil, Pensei cara. ela a noite inteira para fazer para vocês. Meu Deus, que pergunta difícil. É um autorreconhecimento, assim. Cara, eu acho que nunca pensar só em mim. Assim, eu acho que eu não sou a liderança super fofinha e, né, vem cá, né? Mas eu acho que eu nunca pensei só em mim. Eu sempre pensei muito no todo, né? Nos círculos, né? Tanto das pessoas que estão próximas como no entorno dessas pessoas, assim. Acho que esse, para mim, é Muito legal. uma coisa que eu posso me orgulhar. E isso é a cara dos seus projetos, né, Lúcia? Geralmente você não eles- faz um projeto que é para dentro, né? Você sempre faz um projeto que amplia as conexões, fomenta... Eu sempre falo isso, Papinho. Eu tenho um talento para ser rica. Assim, eu acho que eu tenho um talento para ser milionária, bilionária, mas assim, é muito chato você ser sozinho, né? Assim, nesse sentido. É muito chato olhar que quem está ao seu redor não tenha acesso, né? Isso. Então, eu prefiro ser menos rica e compartilhar mais, entendeu? Muito bom. É a cara do nosso Colabora Saúde. A gente tem muito esse olhar também na saúde, por isso, né, Exatamente. de ter uma plataforma que proporciona esse acesso. E aí, para terminar, a nossa pergunta é: o que é saúde para você? Eu acredito que saúde é liberdade e acesso. Assim, para mim, eu acho que se você não tem saúde, você não tem liberdade, você não tem acesso a nada, né? O maior pânico que eu tenho é ficar travada numa cama de hospital, né? Então, para mim, isso é tolir todos os tipos de liberdade. Eu me solidarizo muito, né? Enfim, quem vive essa realidade. Eu tive a honra, né, de ter me tornado amiga da Ana Michele Soares, porque a gente foi diagnosticada no mesmo ano. E eu vi que, mesmo assim, diante de uma situação muito difícil, de um câncer metastático, a Ana Mi exerceu a liberdade dela, né, ao máximo. E todos os acessos que ela tinha, ela usou para prolongar a vida dela com qualidade e com felicidade. Então, eu resumiria dessa maneira: é Muito liberdade bom. e acesso. Lud, obrigado pela sua presença, viu? Eu que Nós agradeço, adoramos. gente. Sucesso lá no Juice Hub, conte conosco, sabe que a gente está sempre na torcida e podendo colaborar no que for possível, conte com a gente. Não só torcida, gente. O Papinho está sendo muito humilde porque ele é um aliado real, assim, é um ouvinte excelente, é um aliado real para muitas coisas. Não, vamos fazer Então, eu muita sou coisa muito juntos. grata a você, de verdade. Legal, um brinde aqui. Opa! Obrigado. Pessoal, gostaram? Super papo, né? Eu falei, a Ludmilla é fera. Obrigado pela presença de vocês, né? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando, curta o canal, se inscrevam e vá na nossa plataforma Colabora Saúde. Também estamos no Instagram, em todas as mídias sociais. Faça a sua doação. Compartilhe com seus amigos para que a gente possa cada vez mais ampliar essa corrente e levar saúde de qualidade para quem precisa. Um abraço, até o próximo episódio.